7 coisas que perdem o sentido ou mudam o sentido depois que a gente faz 40. Ou aqui, nessa meia fase ali entre os 35 e 40 para frente. E tem o 8, que é um bônus, que é o que faz tudo isso ter sentido, que é o que faz as coisas ficarem mais leves. E eu vou começar com o número 1, que é a busca pela perfeição. Essa, gente, a gente tem que trabalhar muito. Aliás, para quem é mais jovem, já fica aqui o papo, já fica aqui me assistindo, porque essa lista é muito interessante quando você começa a trabalhar ela antes de chegar essa hora. Entende? Que a gente chega mais preparada. A gente chega nos 40 pensando, tá mais legal aqui. Não é aquele susto que a gente achou que ia ser. E o perfeccionismo, ele realmente acaba atrasando em muitos sonhos que a gente tem na vida, em muitas coisas que a gente quer realizar. E acaba não fazendo ou se enrolando muito. Por quê? Porque nunca tá bom o suficiente pra gente, não é? E eu acho que esse ponto já puxa os outros. Mas eu quero dizer pra vocês ainda uma frase muito boa que eu aprendi. Cara, não faz tantos anos assim, queria ter aprendido antes, que é melhor feito do que perfeito. Então, assim, a perfeição, ela não existe, e além do que, tudo é um ponto de vista. Então, a gente tem que fazer, e olhar, e se orgulhar, porque assim, ó, a gente fez. Como eu tô aqui agora, fazendo esse vídeo, gravando pra vocês. Eu demorei muito para conseguir chegar aqui, por quê? Porque eu precisava de um certo nível de perfeição. E esse nível de perfeição não chega, não acontece. Mas pra mim tá ótimo. Vamos lá? Eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nenhum, porque é muito importante que eu consiga trazer todos para vocês. O número 2 é manter o padrão externo. E isso foi o que eu falei, né? Eu já ia buscando o resto da lista. Porque o padrão externo é o que faz com que a gente fique com essa busca pela perfeição. Porque é muito assim, eu vou fazer, mas o que vão achar? O que vão pensar? O que vão falar por aí? Eu venho de uma família de... Como que eu posso dizer? Pessoas fofoqueiras. Então eu cresci desde criança, sempre ouvindo que coisas assim terríveis, gente, sabe? Que ninguém merece ouvir. Que eu não quero nem repetir aqui para não ficar puxando essa energia, entende? Mas assim, é um bom exemplo, por quê? Porque eu sei que a maioria das mulheres cresceu assim. As mulheres que são ali na década de 80, ou do final de 70, ou assim, né, dessa fase de uma mulher mais adulta, a gente cresceu numa criação mais rígida. E sem essa noção ainda, né, sem essa noção que a gente tem hoje do que é certo e do que é socialmente legal de se fazer um com o outro. Por exemplo, não se xinga a pessoa, não se diminui, não se ofende. Enfim, tem um monte de coisa que eu acho que o vídeo não é sobre isso hoje, mas eu sei que tem muita gente aí que tem muita ferida disso, incrustada na gente. Então, esse item, o item 2, é muito interessante, porque o padrão externo, ele é ditado pra gente desde muito cedo. E esse padrão externo é de quem? É nosso? Não. Não, isso não é nosso. Larga que não é seu, entende? E assim, o se comparar é um hábito muito antigo, né? Que deixaram na gente assim, tipo, fulana é mais magra, ou fulana é mais bonita, ou não sei o quê, ou enfim, mais inteligente, tanta coisa, né? Então a gente cresceu com esse hábito imposto de se comparar. Inclusive até pela mídia, né? Com padrões de beleza, enfim, sem comparações. E aqui, nessa fase da vida, a gente já vai entendendo que não é necessário mais se comparar. Porque se a gente chegou até aqui, a gente já é vitoriosa. Essa questão ninguém fala, né? Não é assim, ela tá envelhecendo. Gente, ela venceu na vida. Tá viva ainda, né? E inteira. Pelo menos por fora, ou não também, mas enfim, a gente mesmo quebrada, a gente tá aqui e tá vivendo, né? Tá aprendendo muito sempre, cada dia.
E é muito importante. Se você já chegou até aqui, vamos pro item 3, mas antes deixa o seu like aqui, que isso ajuda muito o canal. Meu canal é novo e ele precisa muito desse apoio pro YouTube entender e entregar para mais pessoas, para mais mulheres que precisam ouvir isso. E o item 3 é um materialismo excessivo. Esse eu posso dizer com toda clareza que eu passei ali a fase dos meus 30 anos, 30 e poucos, né? Preenchendo os meus vazios com coisas materiais. Mas eu nunca tive tanta grana assim. Então, a gente poderia estar falando de carrões, de casas, de não sei o quê, mas pra mim era... Como eu tenho uns traumas de infância de escassez, então pra mim era sapato, roupa, sabe? Assim, eu tinha uma sapateira enorme, então eu queria ter móveis, enfim, preencher uma casa, assim, eu queria que a casa fosse grande pra caber. E como minha onda não é carro, nem moto, nem bicicleta, essas coisas, então o meu vazio era muito preenchido por isso. E eu não recomendo, gente. Porque quando eu resolvi recomeçar minha vida, deixar tudo para trás, eu tive que me desfazer de tudo. Eu escolhi pouquíssimas coisas para ficar, principalmente os meus livros, né, da minha coleção, e foi bem difícil. Foi muito difícil, porque eram muitas coisas e eu doava, vendia e enfim, ainda eram muitas coisas. Então, o materialismo excessivo, a gente tem que cuidar com ele, porque quanto menos você tem, assim, ó, assim. Hoje eu entendo muito melhor isso. Quanto menos você tem, menos você precisa para ser feliz. Então a gente precisa pensar assim, o que eu preciso realmente? Eu tô aqui com uma caneta, tô aqui com meu óculos, que eu devia estar usando, mas aí eu não consigo lidar com o reflexo da luz na lente. E o básico para mim hoje virou coisas que me deixam mais completa. E não que preenchem o meu vazio. O meu vazio eu preciso lidar com ele, né? Eu preciso trabalhar o meu vazio interno, existencial, enfim. Então vamos lá. Menos coisas, mais liberdade, ok? Por experiência própria. O quarto, maravilhoso, agradar a todos. Gente, aqui já não tem mais isso não. Se você passou dos 40 e você ainda quer agradar a todos, fica aqui porque isso é muito, muito, muito libertador. Eu sei que né, a gente fala assim, não tem como agradar a todos, ou não queira agradar a todos, mas aí a gente olha e pensa, tá, e como é que faz então? Porque a gente está acostumada a meio que, né, culturalmente assim, agradar a todos, e a gente não quer mais agradar a todos, a gente quer agradar a nós mesmas, que já é tão difícil. A gente já fica aqui pensando, o que eu quero? O que eu quero? O que eu realmente quero? Então já é um trabalho muito difícil de você entender quem é você, o que você quer realmente e se agradar. E o bônus no final, o 8º item, vai trazer muito sobre isso. Então fica até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos juntas, porque eu faço isso aqui por todas nós. Então vamos lá, a gente não precisa agradar a todos. Ter o melhor já é suficiente. Eu anotei só umas frasezinhas para ler para vocês que eu ia esquecer, porque são muitos itens. E eu fico empolgada. Eu não sei se vocês percebem, mas eu fico empolgada, porque é assunto que mexe comigo, que eu gosto, né? Eu gosto de falar. E se isso fosse uma conversa, a gente estivesse lá no barzinho conversando, eu estaria muito empolgada trocando essa ideia. Então, vamos para o 5º, que é o trabalhar por status. Eu sei que tem muita gente que para agora e pensa, ué, alguém trabalha por status? Sim. Sim, tem gente que trabalha por status. Por mostrar produtividade. E, gente, dá muito trabalho provar sua produtividade. Eu já tentei e eu já não quero mais isso também, porque assim, ó, se já dá trabalho trabalhar para pagar as contas, para se manter, para ser uma mulher completa, digna, sei lá,
né? Cuidar de si, cuidar da casa, pagar aluguel, pagar as contas, comprar suplementos, sim, são tantas coisas. E a gente vai precisando de uns remédios também, enfim, né? Se alimentar bem, que é uma coisa super importante. Então a gente já tá num ponto assim que, cara, trabalhar por status não dá. E realmente tem gente que trabalha por status, então a gente tem que sempre lembrar de uma coisa assim, meio que assim, faz o que for suficiente. Faz o que for suficiente pra você, faz o que for ideal e não precisa provar nada pra ninguém. Ninguém tá nem aí, de verdade. Ninguém tá nem aí. Se você quiser ser inspiração para as outras pessoas, aí é outra coisa, mas aí também vem com outra energia, então é muito mais legal. E o teu melhor já é suficiente. Que assim, né, esse foi no agradar a todos, ó. Seu valor não mora no quanto você prova. Esse é muito bom. Porque se você trabalha por status, você está tentando provar valor, né? Você está tentando provar produtividade. Mas o seu valor não mora aí. Seu valor está muito mais nas suas atitudes ou no que você faz quando ninguém está olhando. Quando você está, sim, entre quatro paredes e pensando no que e fazendo o que, ou ajudando ou xingando, qual energia você está emanando, entende? Então isso é muito mais interessante. E a gente vai para a validação externa, que é um pouco muito do que a gente já falou, que é muito interessante também. Você é suficiente sem aplausos. Você é suficiente sem aplausos. Você é suficiente sem aplausos. Cara, a validação externa é um troço tão cruel que você olha para tudo que você já fez assim e fica, puxa, ninguém tá vendo, ninguém reparou, ninguém lembra que eu fiz isso. Digo isso porque eu já fiz muitas coisas das quais eu me orgulho muito, mas mesmo assim às vezes dá uma vontade de ter aquele reconhecimentozinho assim que será que alguém lembra disso? Será que alguém, né, que mudou a vida de alguém? Será que isso foi importante para alguém? Enfim, mas não importa, isso já foi, isso já aconteceu. É a vida seguindo, é o fluxo, é o flow. Então não adianta a gente esperar a validação externa, porque a gente não vai ganhar estrelinha de ninguém, certo? A gente quer mesmo mais ser completa, né? Então lembra, você é suficiente sem aplausos. Você é suficiente sem aplausos. Repete, vira mantra. Escreve aí. Escreve aí. E o sétimo, a gente já vai pro sétimo, que é o apego à juventude. Esse é muito interessante porque a gente vive num padrão de beleza cada vez pior, cada vez mais massacrante. E gente, é assim, ó, eu até vou colocar sobre mim, porque eu não pareço ter a idade que eu tenho, mas é muito genético. Se vocês verem minha mãe, ela com 70 anos, aí quase 70 anos, não tem uma ruga, ela tem um cabelo branquíssimo, maravilhoso. Eu pinto o meu, porque eu ainda não sei lidar com os meus brancos, porque eles não são... assim, ainda não tá bonito para assumir, mas é meu plano assumir o meu grisalho, mas ainda pinto. Gosto também, né, de poder brincar, assim, com a cor. E nunca fiz procedimento estético nenhum. Acho que isso vem de dentro mesmo. Vem de uma vida com zelo, né? Com uma alimentação mais natural, mais saudável, né? E tá muito dentro, gente, muito. E eu ainda acho que a depressão me envelheceu muito, de verdade. Mas assim, enquanto a gente conseguir se manter bem, com os pensamentos ok, mesmo indo e vindo, sabe? Tendo consciência de cada coisa, de cada pensamento, é muito interessante que a gente consiga sempre lembrar que vem de dentro. Uma meditação. Gente, tem estudos que mostram o quanto a pessoa muda depois que ela se torna vegetariana, adota, né, um estilo de vida vegetariano. Digo estilo de vida porque não é só alimentação, não é dieta, né? Ou quando ela começa a meditar com frequência, né, com costume. Quando ela começa Enfim, tem pessoas que oram também, faz muito bem, né? Porque é
a gente trazer aquela fé na vida, aquela fé em algo superior, supremo. Enfim, eu acho que é muito importante a gente sempre olhar para dentro e se tratar. Terapia também ajuda muito a ficar jovem, tá? Porque a gente consegue deixar para trás um monte de coisa que a gente carrega, que tá fazendo um peso, e que a gente de repente tá com uma cara assim, nem sabe por quê, mas é porque tá cansado, porque tá com um fardo ali que não é nosso, que já passou, que já devia ter ficado para trás. Nesse, eu sabia que eu ia me prolongar um pouco mais nesse, porque assim, o apego à juventude é muito interessante. A gente sofre uma pressão para não parecer velha, para não parecer que está envelhecendo. Volta e meia a gente vê matérias terríveis sobre artistas de televisão ou de mídia, falando o quanto elas estão enrugadas ou sei lá o que. E, gente, não dá, né? E vamos a protetor solar e tomar muita água, certo? Isso ajuda muito, desde sempre, desde sempre. Então, a minha frase para esse aqui é tudo isso que eu falei. Tudo vira um problema, né? Então, a gente tem que desproblematizar isso tudo. Rugas, cabelos, o corpo que tem a gravidade acontecendo, né? O formato. Eu percebo que muita coisa em mim já mudou. Mesmo eu, né, tentando manter esses costumes que eu falei, simples, assim, de vida, né, de dia a dia, ainda assim mudou bastante, mas, assim, é bonito de ver, sabe? É bonito de ver. Por quê? Porque a gente já não tá mais naqueles outros pontos que eu falei, a gente já não tá mais precisando da busca pela perfeição, a gente já não tá mais mantendo o padrão externo, a gente não precisa do materialismo em excesso, a gente não precisa agradar a todos, a gente não vai trabalhar por status, porque a gente precisa descansar. Mulher do céu, você precisa de descanso, horas, ócio, descansa. Então, a gente não precisa da validação externa. E o apego à juventude, bora, já deu. E pra você que ficou até aqui, não esquece de comentar, que eu quero muito bater esse papo com vocês, porque é um assunto que eu adoro. Se a gente estivesse numa mesa de bar, a gente ia estar muito empolgada conversando sobre isso. Compartilha com as amigas que você sabe que estão passando por essa fase de tantas descobertas e mudanças na vida. Se inscreve no canal. Eu vou agora pra oitava coisa que muda depois dos 40, ou que mudam de sentido, ou que deixa de fazer sentido. Mas esse é o 8º ponto que eu falo que ele vai fechar tudo. Ele vai fazer um complemento e ele vai trazer sentido. E um pouco assim de como que a gente consegue lidar com tudo isso, porque não são coisas muito fáceis de lidar, né, gente? A gente sabe que não. Então, o 8º eu coloquei como ritualização e ritmo feminino. Porque o nosso ritmo muda muito ao longo do tempo, com o passar dos anos. E nessa fase muda bastante. Por isso que eu já até falei, descansem, tenham ócio. E eu vou falar para vocês um pouco de como ajuda a ritualização. Como que para mim funciona muito, como que eu tô sempre aprendendo sobre isso. A ritualização, a gente pode falar de formas muito simples, porque é muito mais sobre um estado de presença, sabe? Sobre você estar de fato num lugar, estar de fato ali presente, fazendo aquilo que você está fazendo e se dedicando àquilo. Porque normalmente a gente tá aqui fazendo o que a gente se propôs a fazer, mas ao mesmo tempo a gente tá lá pensando em amanhã, que tem uma reunião, que tem um não sei o quê, ou que tem um encontro, ou que é uma conta que vai vencer, ou qualquer, né? A nossa mente, cada uma tem as suas né? Suas mil coisas para pensar. Então, eu acho que o estado de presença é a primeira coisa. E eu digo para vocês que ritualizar é muito precioso, porque é uma coisa muito nossa. Então, eu vou começar com uma coisa que para mim é muito especial depois que eu comecei a fazer, assim, e foi uma indicação de uma terapeuta que eu tive, que era da medicina chinesa. Ela me atendeu por muito tempo, muita saudade. Um beijo, Josi, se você um dia assistir esse vídeo.
eu aprendi muito com ela, que foi sobre fazer escaldapés. E hoje eu posso chegar aqui para vocês e falar sobre fazer um escaldapés e dizer para vocês que não é sobre os pés, não. É sobre todo o corpo, a mente e as emoções. O escaldapés, ele esquenta o nosso pé, mas ele faz com que o sangue quente circule no nosso corpo, né? Para que mulher geralmente tem pé gelado, obviamente que não é todas, eu tenho. E agora mesmo tá bem gelado, pensar fez eu sentir, né? E o escaldapés é muito simples, você não precisa de ninguém para fazer isso por você, você não precisa esperar de ninguém, você faz por você. Nada mais simples do que encher uma bacia de água quente, tenta ali o máximo de quente que você conseguir, assim, para realmente esquentar o corpo, o sangue, e levar esse alívio para a cabeça. Isso alivia enxaquecas, dor de cabeça, alivia tensões que a gente sente no corpo inteiro, alivia estresse, fadiga do dia, esgotamento mental, alivia muita coisa. E eu ainda dou uma dica, assim, que é muito simples, o que eu ponho na água. Então, na água você pode colocar um galho de alguma erva que você tem em casa, um alecrim, um hortelã, uma mirra, nossa, qualquer erva assim que você tiver, que você goste em casa, você pode pôr na água, ou flores até. Óleo essencial para quem gosta também, umas gotinhas ali de um óleo essencial, não importa qual, vai ser bom, sempre vai te fazer bem. E eu gosto também de colocar uma cânfora moidinha assim na água, gente, é maravilhoso, é muito bom. E fica ali uns 20 minutinhos e quando eu faço, eu já fico assim, ó, nossa, já me relaxa tanto que para ir dormir é maravilhoso. Outra ritualização que eu gosto muito, já falando em dormir, é sobre fazer um chá à noite. Eu sei que a maioria das mulheres que eu conheço mesmo, assim, são do vinho. E eu sempre fui essa mulher também. Mas hoje em dia o meu corpo não aguenta, infelizmente, gente, porque eu gosto do sabor, gosto de degustar um bom vinho, mas o meu corpo não tá mais aceitando tão bem o vinho, ou o álcool de forma geral. Então eu tenho uma super coleção não é uma coleção, né, gente, mas brinco que é uma coleção porque são muitos chás em casa e eu preparo meus próprios blends toda noite, assim, dependendo do que eu faço pro dia também, faço jarras e deixo na geladeira, geladinho, para tomando. Então depende muito do objetivo. Para dormir e relaxar pegando sono, eu indico muito o chá de mulungu e de valeriana. E se você precisa de um docinho, adoça sempre colocando chá de stevia, pouquinho, porque ele é realmente muito doce. E eu tenho um e-book de chás, que eu criei um e-book de chás emocionais, que é justamente sobre tudo isso, que não é só o corpo físico, né? São as emoções e as duas coisas estão ligadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês conhecerem o meu e-book de chás emocionais. E eu tenho uma frase muito legal, que ressoa muito bem com a realização, né? A ritualização e o ritmo feminino, que é mais uma coisa que muda, ou que mudam o sentido, né, depois dos 40. Aos 40, você ganha você de volta. Mais inteira, mais livre, mais potente. Mais inteira, mais livre, mais potente. Gente, isso é muito fato. A gente se ganha de volta porque a gente para, com toda essa lista, a gente para de querer agradar, a gente para de querer ser a boazinha. A gente não precisa mais de nada disso, a gente é o que é o que a gente tá aprendendo a ser, é o que a gente tá dando conta de ser. E vamos seguir juntas. Tem mais uma coisa que eu acho interessante falar pra vocês sobre a ritualização, inclusive do feminino, desse lado espiritual, que a gente precisa cuidar sempre, né? Nossa tríade, que é também sobre os banhos. A gente pode tomar banho com ervas, né? Um banho de ervas muito gostoso. Ouvindo uma Lua de Luna, me fez lembrar a música dela agora, que eu adoro. Um banho de ervas, e também pode ser a erva que você tiver, pode ser um boldo. Ai, o boldo também é maravilhoso. E, enfim, presença, sabe? Toma um banho bem presente e sempre
com a mentalização daquela água levando tudo que você quer que leve, o cansaço, o estresse, a tristeza, sabe assim? Peça cura, peça cura, peça cura e manda embora o que você não quer que fique com você. Essa é a nossa grande limpeza, né? Então é isso, gente. Se vocês estão até aqui, eu agradeço muito. É muito importante para mim. O meu canal é novo, então o apoio de vocês é fundamental. É muito importante mesmo, porque eu quero continuar trazendo esses conteúdos mais intensos e mais evolutivos até, para que a gente passe por essas fases e a gente se desenvolva da melhor forma. Tamo junta! Um grande beijo e até o próximo vídeo.